Saudações especiais para todos os ouvintes da Rádio Pernos. Estamos de regresso para mais uma edição de Conversas de Ribatejo, que vão para o ar todos os domingos das 11 ao meio-dia, também com repetição entre as 18 e as 19 e à terça-feira entre as 19 e as 20. Nesta altura, obviamente, explica-se, numa altura de férias, o painel não está completo. Esta semana temos dois nomes que não vão estar connosco, o engenheiro Rui Barreiros, também Nelson Serrão, que não vão estar nesta emissão. No entanto, dois dos nomes que já nos habituámos a ouvir nestas emissões, engenheiro Carlos Rodrigues, também José Marcelino, e na edição desta semana com um convidado especial, Dr. Nuno Domingos. Está apresentado o painel aqui para estas Conversas de Ribatejo na edição de hoje. Começo por cumprimentar Carlos Rodrigues e José Marcelino. Em primeiro lugar, era para agradecer ao Dr. Domingos a disponibilidade de estar aqui connosco. Aliás, já tínhamos os três, o Rui Barreiros e o Marcelino, já tínhamos pensado convidá-lo a vir aqui ao nosso programa. De qualquer maneira, aproveitámos a ausência do Rui Barreiros, que é lamentável estar aqui, mas de qualquer maneira entendemos que era oportuna a sua vinda aqui. Muito obrigado, é um gosto. No Domingos, como sabe, é licenciado em Sociologia, tem vários cursos de teatro e de pantomima, é cofundador do Veto Teatro Oficina. Sou, sim. Não estava à espera dessas referências todas. Desde 1981 integrou os quadros da Câmara Municipal de Santarém. Também é verdade. Chefiou os serviços de turismo, de cultura e de tempos livres. E na altura de desporto e tempos livres, e depois património. E dois temas importantes que temos aqui falado várias vezes. Chefiou as relações públicas do CNEMA, na altura e na fase da transição da passagem do CNEMA para a Quinta das Cegonhas. Já foi depois da passagem, já foi lá. Já foi lá. Colaborei com a primeira feira de 94 que aconteceu no CNEMA, colaborei com a área da animação cultural e com o engenheiro Nuno Duarte, mas depois, de facto, só entrei para a direção, enfim, por indicação da Câmara, a partir de 95, portanto, na segunda feira que ocorreu lá em baixo. E outro tema também que gostaríamos de ver aqui debatido com o Nuno Domingos, que foi também um fundador do Festival Nacional de Gastronomia e companheiro também do Marcelino na associação. Fui co-fundador, foram várias pessoas. Co-fundador, exatamente. E, entretanto, queria aqui destacar um trabalho que o Nuno Domingos fez, que toca-me a mim em termos particulares, sobre a Feira do Ribatejo, um trabalho notável com texto no Domingos e fotografia de Francisco de Almeida Dias, que é um trabalho. Tenho aqui um exemplar que foi oferecido pelo Presidente do Conselho de Administração do CNEMA, já lá vão 11 anos, e sobre esse trabalho eu recomendo, e era principiável pelo este trabalho do Domingos sobre a Feira do Ribatejo, para lhe colocar um problema. Se a Feira do Ribatejo, Feira Nacional de Agricultura, não tem sido deslocada para o CNEMA, o que é que lhe acontecia? Eu o futuro não faria, mas não sou capaz, mas acho que a feira fez bem em mudar lá para baixo. Naturalmente, quando há mudanças, as pessoas são por natureza conservadoras e tendem sempre a preservar aquilo de que gostam. E as imagens que construíram na sua meninice, a minha meninice também é feita da feira, empoleirado nas varolas, ali entre o pavilhão do Brasil, cheio de livros, que era o meu stand favorito, o meu pavilhão favorito, e a rua chamada Rua do Crime, dos restaurantes todos onde o meu pai tinha o pastelinho. Portanto, as minhas memórias também estão presas a essas imagens, que eram deliciosas e que quando eu conto aos meus filhos, eles às vezes riem-se das gafes do Sr. Celestino Graça e sentem um pouco dessa cultura. Mas, de facto, o evento ali estava a asfixiar e eu estou convicto que se ele não tem mudado para o Centro Nacional de Exposições, provavelmente estaria a acontecer-lhe aquilo que está a acontecer um pouco com a Feira de Braga ou com a Ovibeja, que foram eventos que tiveram grande preponderância em determinados momentos e que nos últimos anos têm vindo a decair. E felizmente este ano voltei, como sempre, a visitar a feira e tive o prazer de ver uma feira forte, pujante, bem articulada, cheia de expositores e de gente também. Isso foi muito bom. E a propósito da feira e da sua transição,
Também temos aqui debatido e estamos nós aqui no painel preocupados com o futuro do Festival de Gastronomia, e era para colocar ao Nuno Domingos, que foi fundador do Festival Nacional de Gastronomia, como vê a municipalização deste festival. O festival é municipal, ele nasceu na Câmara, durante 5 anos eu fui chamava-se na altura secretário-geral do festival, portanto fui o principal responsável por organização, embora o responsável político fosse o vereador, o Dr. Carlos Abreu. Fui eu também que em determinado momento, calhou-me a mim, enfim, fiz o registro da marca que é da Câmara, a marca Festival Nacional de Gastronomia. Se ninguém a deixou desaparecer, continua a ser da Câmara, tal como a da Lusoflora. Aliás, registrei as duas na mesma oportunidade, no mesmo momento, só que aquilo tem que se atualizar, salvo erro 2 em 2 anos. O festival, e é bom voltar a estes princípios, o festival nasceu com uma filosofia de afirmar a gastronomia como cultura portuguesa, como um símbolo de cultura portuguesa. Não só aquilo que se come e a maneira como se come, mas, para além disso, quem foram as pessoas que estiveram por trás daqueles pratos, que cultura circunscreveu aquilo. Depois, a certa altura, recordo desse tempo a presença de cidades como Viseu, como Évora, que teve desde o primeiro ano, como algumas regiões de turismo que já não existem, como a região de turismo do Alto Minho, por exemplo. Mas depois percebeu-se que com o ordenamento turístico do país havia vantagem em ter um interlocutor, embora local / regional, mas que dialogasse mais facilmente com estas estruturas que estavam todas a estruturar em termos territoriais, e mais facilmente do que a Câmara. E aí apareceu a parceria com na altura a região de turismo do Ribatejo, e que acontece, salvo erro, por volta de 85, 86, o festival nasce em 81, e é fundada uma associação Festival Nacional de Gastronomia, que a partir daí passou a ser essa associação digamos, a dirigir e a coordenar o festival. Tanto quanto percebo atualmente, com o novo, enfim, reordenamento turístico e com o facto do Ribatejo ter passado a integrar, felizmente que o Dr. Ceia da Silva, Presidente da Região de Turismo do Alentejo, percebeu que esta marca, ele também é dos que está no Festival de Gastronomia desde o primeiro ano, na altura como funcionário da Região de Turismo de São Mamede, Porto Alegre, portanto ele conhece muito bem o festival desde o primeiro tempo e foi até responsável por algumas inovações no festival, como por exemplo ter dias de conselhos da sua região na Tasquinha. Mas pronto, a organização do turismo mudou radicalmente. Neste momento temos 5 entidades. Ano passado ainda se sentiu muito fortemente a presença das entidades, do turismo, nomeadamente do turismo do Ribatejo, uma vez que resolveram manter a marca Ribatejo. Mas o que há aqui, e eu fiquei, quando ontem conversámos um pouco e me fez o desafio de falar sobre este assunto, eu fiquei a pensar. Eu distingo 2 ou 3 momentos muito importantes no Festival de Gastronomia. O primeiro, que é um momento de alguma ingenuidade em que nós queríamos, entre aspas, enfim, como somos jovens, queremos sempre salvar qualquer coisa, e nós queríamos salvar a comida portuguesa. E isso foi muito importante porque se estava a assistir ao avanço do fast food, quer dizer, que era cada vez mais hambúrgueres e pizzas e comer em pé ao balcão. Chamada comida de plástico. Exatamente. E, portanto, o festival nasceu para defender os sabores tradicionais e para defender a gastronomia como cultura. O festival, coisa que provavelmente muita pessoa já não lembrará, chegou a ter cerca de 80 tasquinhas. Hoje terem 20 e tal, 27, 28 por aí, não deve ter mais que isso. Bom, mas a certa altura começaram-se a fazer sentir 2 tipos de problemas. Por um lado, os problemas da segurança alimentar, com as exigências cada vez maiores das cozinhas, das higienes alimentares, dos cuidados de segurança e por aí fora. E por outro lado, os visitantes a exigirem algum conforto, porque um festival de tasquinhas, como nós tínhamos, na componente das tasquinhas, um festival de gastronomia, com 80 tasquinhas, significava que eram todas muito pequenas e que as pessoas deambulavam por ali fora, que conversavam de um lado para o outro, brincavam até dizendo: estou aqui no Minho ao telefone, a cumprimentar o meu amigo que está ali no Alentejo, ou nos Açores, ou na Madeira, porque de facto as pessoas viam-se umas às outras. Bom, e quando se sentiu essa necessidade de, por um lado, garantir maior condições de segurança e de higiene alimentar e, por outro lado, de conforto para as pessoas que vinham comer, fez-se uma reflexão profunda. Recordo que nessa altura eu, o Dr. Nelson e o Zé Luís estivemos num festival mundial de gastronomia em Barcelona,
que foi uma grande desilusão, porque era um festival de hotéis. Sob o ponto de vista daquilo que nos levou lá, foi uma desilusão. Bom. Mas nós percebemos a importância destas questões, fizemos uma proposta, havia uma reflexão interna e, bom, avançou-se e foi a região de turismo do Ribatejo que avançou para a alteração do espaço, criando as condições que ainda hoje são visíveis, construindo o espaço da doçaria, construindo cozinhas, instalando sistemas de condutas de gás, tudo o que hoje tem. Se isto respondeu às duas questões que eu coloquei antes, também criou um problema. É que a partir daí o festival ficou sempre igual. Isto é, mais decoração assim, mais decoração assado, a forma é aquela, a parede de fundo é uma parede de tijolo com rebroada a branco, a cozinha é naquele sítio e aquilo é sempre igual. E aquilo que fazia as delícias do festival, quando alguém vinha do Porto, vinha e vem, era não saber o que é que vai... Quer dizer, saber que vai encontrar a gastronomia do país todo, mas ter a surpresa de deambular, o espaço não é igual, mudou, já não é assim. Nos anos... Agora tenho alguma dificuldade em ser... Mas posso-me reforçar em termos de mandatos. No último mandato do presidente José Miguel Noras, desenvolveu-se uma grande discussão em torno do Festival de Gastronomia ir ou não ir para o CNEMA. E nessa altura, essa discussão foi pública, correu também nos jornais, as pessoas opinaram, naturalmente, em defesa daquilo que lhes parecia melhor, que, como é óbvio, quer dizer, é mesmo assim, uns de uma forma, outros de outra. A hipótese do festival ter ido para o CNEMA poderia resolver este problema. Se calhar criava outro, mas podia resolver o problema de criar um festival sempre novo, ou que pode ser sempre novo, que pode ser sempre diferente, que pode ser sempre alternativo, que pode ter outras componentes. A opção, como é sabido, acabou por ser aquela que é de manter na Casa do Campino. No entanto, ela ficou refém deste problema. O festival ficou refém deste problema. E agora, olhando a esta distância, também posso constatar que, mais uma vez, como no caso da feira, todos nós tínhamos nos olhos o tempo do primeiro festival de gastronomia. As cavalariças, os tampos sobre as manjedouras dos cavalos transformados em balcão, os fardos de palha encostados à parede, porque foi a solução que nós inventámos, porque não tínhamos nem para cadeiras nem para bancos, e então arranjámos uns fardos de palha, tapámos com mantas ribatejanas e as pessoas sentavam-se ali. Todo esse ambiente está na nossa memória. No fundo é um pouco como era na Feira do Ribatejo cá em cima. Exatamente. Dizer, há aqui uma certa analogia nesta, não é? E há na nossa afetividade. Quer dizer, todos nós defendemos essa imagem e eu estou convencido, isto é meramente pessoal, mas estou convencido que essa imagem que está presente na nossa cabeça pesou muito na opinião das pessoas que defenderam que o festival devia ficar na Casa do Campino. Claro. Só que o festival já não é isso, porque já não é possível ter fardos de palha, porque legalmente não é possível e a qualidade e a higiene alimentar não permitem, porque as tasquinhas com manjedouras já não existem, já não há manjedouras, as manjedouras desapareceram todas. Portanto, hoje, resultado, nós na Casa do Campino deixámos de ter aquilo que era distintivo. Mas continua a ser possível a criatividade, quer dizer... Mas há estruturas que são fixas. Você repare, todo o miolo das cavalariças está... Aliás, aquilo só é cavalariças para nós que a conhecemos como cavalariças. Qualquer pessoa que entre lá não vê cavalariças. O que vê são pavilhões ao lado uns dos outros, com aquela forma mais ou menos fixa das cozinhas, com aquele desenho em diagonal. Sim, vários desenhos. Aliás, você faz várias um pouco, às vezes, bastante um bocado misturado também, não é? E se eu tivesse dúvidas, quer dizer, eu este ano, voltando à Feira do Ribatejo, à Feira Nacional de Agricultura, o pavilhão, a nave A, tinha, acho que era A, eu às vezes troco-lhes as letras, tinha aquilo que eles chamaram, e muito bem, a nave da produção nacional. E a nave da produção nacional tinha produtos de todo o tipo, desde o agrícola puro, vegetais, legumes, até ao elaborado, ao agroindustrial, às bebidas, às coisas tradicionais. E depois tinha num canto um espaço de cozinha, onde há 2 anos convidaram grandes chefes para vir fazer grandes coisas com aqueles produtos, e este ano aquilo já rolou muito a partir da capacidade de alguns chefes e das coisas que as pessoas próprias elas iam fazer, construindo às vezes sobremesas a partir de coisas completamente insuspeitas. A vivacidade daquele modelo, que é um modelo que se autorreproduz, podia ser um modelo do Festival de Gastronomia, obviamente no contexto dos objetivos da gastronomia,
que não são muito diversos daquele, mas que são ligeiramente Zona ao lado. já durante todo esse Isto período. para terminar, eu não via, tal como não vi na altura, embora sem tanta consciência disso, não havia mal nenhum que a gastronomia pudesse ser feita no Centro Nacional de Exposições. Mas em relação à partida também da recomposição dos elementos que rodeavam a feitura do festival e que dirigiam o festival, foi evoluindo no sentido de os órgãos, como disse há pouco, órgãos regionais incluírem e representantes das associações nacionais também. Era isso que gostaria de comentar, porque o interesse que envolveu o país, como é que se envolveu e como é que o país atingiu a craveira de ser chamado e ter o direito a ser nacional. Aliás, a título da altura, julgo eu, foi durante o mandato do Primeiro-Ministro, Dr. Engenheiro Guterres. Mas agora está a falar do festival? Não, o festival, desde o início, o nome do primeiro festival é Primeiro Festival e Seminário Nacional de Gastronomia. Exato. Portanto, ele foi sempre assim, foi sempre um festival nacional. Naturalmente, o primeiro dia, na primeira edição, em 81, durou, salvo erro, 7 dias. Cada dia teve uma refeição regional. Eu já falei aqui de algumas das refeições presentes. Recordo Évora, Viseu, São Mamed, Porto Alegre, recordo Alto Minho. Enfim, mas desde sempre que foi um festival nacional. De âmbito nacional. Foi sempre pensado. Aliás, tem-se baralhado um pouco isso. A ideia do festival é uma ideia de um senhor chamado José Carrasco. E no fim Antes do 25 de Abril já. É provável que ele tivesse essa ideia. A ideia foi presente. Era um homem muito ligado à cidade, como sabes. Sim, e era o homem responsável pela promoção da Direção-Geral do Turismo, da promoção turística em Portugal. E eu era estudante, fazia parte de uma associação de teatro que era regional, que era a ARST, a Associação Regional de Santarém de Teatro de Amadores. O Dr. Carlos Abreu ele integra o elenco do segundo mandato eleito ainda do Botas. Exatamente, com o Presidente Botas. Isto, portanto, estamos a falar de 76, 78, em finais de 78, se não estou a errar, porque era um mandato de 3 anos na época. Sim, 76, 79 ou 75. E, portanto, depois entramos em finais de 79, 80, 82. Portanto, bom. E ele criou, havia a tradição das comissões municipais de turismo. E ele quis manter a que já vinha atrás, Comissão Municipal de Turismo, só que convidou o Manuel Castela, o Zeferino Silva, o Luís, foi presidente académico, agora tive um lapso de memória. Isto é uma vergonha não dizer o segundo. Luís Miguel Soares Rodrigues, o Otávio Mendes, e teve uma reunião com a Associação de Teatro de Amadores. Ele conhecia-me porque tinha sido dirigente do FAOJ, mas conhecia-me mal. Mas pronto, convidou alguém da Associação de Teatro de Amadores para integrar essa Comissão Municipal de Turismo e depois fui eu. Pronto. Depois, como integrava uma pessoa, um mercante chamado Manuel Alves Castela, o Manuel disse: Comissão Municipal de Turismo, isso cheira muito antigamente. Vamos lá mudar o nome a isso, que isso parece que ainda estamos antes do 25 de Abril. Bom, e para a esquerda e para a direita, a tal comissão passou a chamar-se Departamento de Cultura e Turismo. Mas não era departamento no sentido em que é hoje, quer dizer, era o nome da comissão. E foi com essa comissão que, de facto, introduziu algumas mudanças, foi responsável não só pelo Festival de Gastronomia, mas foi no contexto que nasceu o Festival de Gastronomia, o Festival Internacional da Flor, que depois se transformou em Lusoflora, a Semana da Música, que infelizmente só se fez 2 anos, porque condições financeiras depois acabou por se... Os Chorões na província não vieram nascer mais tarde, mas imbuídos deste espírito, as jornadas culturais, sei lá. Nuno Domingos, agora, era exatamente, eu queria chegar aí mais ou menos, ainda bem que falou nesses pontos todos. Falar, de facto, no Nuno Domingos, o Dr. Nuno Domingos, aqui em Santarém, é naturalmente pensar em atividade cultural. E isso não é um elogio, é uma constatação e, de facto, a sua presença durante este tempo todo que esteve à frente do Departamento de Cultura da Câmara e que agora, enfim, penso que está em Évora, portanto, e não exerce, digamos, e não dá ao Conselho de Santarém, por razões que se calhar ou pode ou não pode dizer ou não quererá. Mas vai dizer. Ótimo. Não dá ao Conselho de Santarém a sua experiência e aquilo que foi, que é também a sua própria cultura e aquilo que tinha para nos dar ainda muito, porque ainda somos jovens aqui para a gente. Portanto, o que eu queria perguntar era exatamente isto. Como é que vê
este período, e portanto teve num período mais ou menos rico da construção de uma série de associações culturais e desportivas, e até na sua evolução, naquilo que foi a sua evolução, como é que vê a estagnação quase total da maior parte das associações culturais do Conselho? Estou a falar no Conselho, embora há por aí umas associações que ainda têm vindo a resistir, sabe-se lá com que esforço, mas na sua opinião, o que é que motivou primeiro a sua saída de Santarém, se entender fazer isso, e depois este abandono quase forçado da cultura no concelho de Santarém? Olha, quanto à razão porque eu fui para Évora, não tem segredo nenhum, né? É muito simples. Eu de facto eu confesso que me entusiasmei no início com o mandato do Dr. Moita Flores, e o discurso claramente culturalista, se é possível falar assim, que ele teve, me entusiasmou, e eu pensei que era possível fazer coisas, e fizeram-se alguns projetos muito interessantes, as 24 horas de Mozart e coisas assim. Só que rapidamente, por um lado, as coisas descambaram para outra componente, quer dizer, passámos da cultura para o entretenimento. E se a cultura é uma das coisas que se insere nas responsabilidades municipais, o entretenimento não é. Claramente. Não é, é outra coisa. E de facto se na cultura me sinto com todos os erros e vacilações e dificuldades, mas sinto-me na minha água, no âmbito do entretenimento eu já sou um peixe fora d'água. não era tanto comigo. Depois, pronto, a forma como internamente os serviços estavam a ser geridos e nós dependíamos diretamente da Dr. Moita Flores, levou-me a algum desencanto, confesso, e houve um momento em que eu estive meses sem conseguir falar com ele. Quer dizer, eu era diretor de um departamento, dependia de um dirigente político com o qual cheguei a estar 7 ou 8 meses sem conseguir falar. Quer dizer, era despachos para cima, despachos para baixo, e aquilo não... Um dirigente tem que ter confiança política, tem que estar à vontade para tomar decisões que se tiver que tomar, sendo certo que o líder político tem que... Sim, mas o líder político tem que sempre sentir, este gajo quis fazer bem, pode ter errado, mas foi porque não foi capaz de fazer melhor. E o dirigente técnico tem que ter sempre a certeza que aquilo que o meu dirigente queria que eu fizesse nestas circunstâncias era isto. E, portanto, fazer isso. Obviamente, num quadro de lei que é inelutável, quer dizer, claro. Nós não temos como fazer aqui ilegalidades. E, portanto, sentindo que não havia comunicabilidade e que havia aquilo que nós na gíria chamamos muitos bypasses, porque havia muitos contactos diretos para o chefe de divisão, para o funcionário, quer dizer, eu achei que não fazia sentido, pronto, e consegui então ter uma reunião em março de 2009. Pronto, e dei conta disso ao Dr. Moita Flores, e ele ouviu-me simpaticamente e agradavelmente, e disse, está bem, mas isso vai ter leituras políticas. Mas eu não quero que isto tenha leituras políticas, porque isto é uma questão pessoal, eu é que não me sinto bem, e portanto acho que devo sair, mas se isso é problema, não há problema nenhum. Eu fico até ao fim do mandato. No fim do mandato, quando o novo executivo, a estrutura cai toda, e eu nessa altura farei uma cartinha a dizer que não quer ser reconduzido, e está-se um derramado, porque ninguém vai tirar reações políticas, nem nada disso. E foi assim. Portanto, eu cumpri o mandato, esse mandato, enquanto diretor de departamento até ao fim. Recordo que tive momentos muito altos nesse final, porque se materializou o Centro de Interpretação da Evolução Urbana da cidade de Santarém nas Portas de Sol, e o último ato formal que fiz, que fui responsável, que organizei, foi uma reunião da Rede AVEC, uma reunião internacional, onde estiveram 7 presidentes de Câmara de cidades da Europa, presidentes de metrópoles como a de Rennes, por exemplo. Estamos a falar de um líder de 300 mil habitantes na cidade, a cidade com a metrópole. Enfim. Já agora queria colocar uma coisa. Não perdendo o seu raciocínio, e agradecia que não perdesse, queria colocar como vê que na sessão pública da Câmara Municipal de Santarém, na passada segunda-feira, foi a Câmara Municipal de Santarém saiu da rede AVEC, como vê, e que também naturalmente lhe colocava qual a função e a disponibilidade que a Câmara tinha, as possibilidades e as potencialidades que podiam ser aduzidas para Santarém nesta rede. Pode ser, eu não gostaria de comentar, porque não conheço as razões pelas quais a Câmara saiu, portanto o que eu posso dizer eu digo. Foi afirmado, eu ouvi, estava lá na sessão pública, não tem problema nenhum, foi para pouparem 1.000 euros por ano. Pronto, eu fui o representante. Se quiser eu acrescentar, eu digo-lhe mais, esta é da minha responsabilidade.
foi uma situação economicista e um vazio, no meu entender, da falta de programa cultural para o Conselho e da falta de um projeto nesta área. É o quê? O que é que eu posso dizer? Bom, eu fui representante da Câmara de Santarém na rede AVEC, naturalmente com alguns eleitos que iam estando durante muitos anos. Fui eu que apresentei a cidade, porque cada vez que uma cidade entra para a rede, é uma rede francófona, digamos, o representante tem que a apresentar aos restantes parceiros. E fui eu que fiz isso em Tavira, na primeira reunião em que Santarém esteve, e estivemos a convite de Mertla. É uma rede de cidades de pequena e média dimensão, de facto de matriz francófona. AVEC quer dizer Aliança das Cidades, Alliance des Villes Européennes pour la Culture. Portanto, Aliança das Cidades Europeias para a Cultura. Tem uma componente muito forte de discussão em torno de questões como metodologias de intervenção em centros históricos consolidados. De resto, mais de 70% das cidades são classificadas como património mundial. Quer dizer, tem uma intervenção grande e direta de reflexão sobre essas áreas. Que é um tema que nós não temos dificuldades nenhumas nem necessidades nenhumas. Eu recordo-me do último projeto que propus à Câmara que aderisse, foi um que tinha a ver com os impactos causados pelos desastres naturais na cidade, sendo que nós aqui tínhamos 3 tipos de desastres, quer dizer, tínhamos a panóplia todo o tempo. Podemos ter cheias, podemos ter derrocadas e podemos ter incêndios. E, portanto, tínhamos todo o interesse em monitorizar, em criar sistemas de monitorização. Portanto, esse foi há 5 anos um dos projetos. Mas também serve para outras coisas, porque, por exemplo, nós em Évora, neste momento, enfim, estão abertas as candidaturas à Europa Criativa. Aliás, já houve uma primeira ronda e vai haver uma segunda que culmina em finais do ano. Então, quer dizer, fizeram uma candidatura através desta organização. As candidaturas diretas a Bruxelas, e nomeadamente esta do Europa Criativa, mas todas, exigem parcerias com cidades de outros países. E em Évora nós estamos a criar uma que se chama Évora Imaterial, Território de Encontros, e tivemos uma reunião da Rede AVEC em Évora, a última Assembleia Geral, há 2 meses, 1 mês e meio, qualquer coisa assim, e no contexto dessa reunião fizemos a proposta. Neste momento temos mais 5 cidades de 5 países diferentes que se candidataram a um projeto, com os quais estamos a construir uma candidatura que está mais ou menos elaborada e que terá de ser presente até ao fim de setembro. Quer dizer, é porque têm um projeto, têm uma dinâmica e vão servir-se. Passa a palavra. Mas a estrutura é para isso. É para que nós coloquemos problemas, porque é possível, por exemplo, pedir ajuda. Lá ver, Évora tem outro suporte, que são as cidades património mundial, que se reúnem 2 vezes por ano, discutimos temas concretos sobre as acessibilidades, sobre a percepção da autenticidade. Quer dizer, uma das coisas mais importantes das cidades património mundial, como qualquer centro antigo, é, por um lado, a autenticidade, que advém da forma como se intervém na sua recuperação. Por outro lado, a percepção da autenticidade, que é aquilo que acontece quando há um forasteiro chega à cidade, olha para a cidade e sente ou não sente que ela é autêntica. Bom, um dos temas que nós vamos ter que apresentar trabalhos agora na reunião de novembro, finais de novembro, é sobre um estudo que todos estamos a fazer sobre problemas de percepção da autenticidade das nossas cidades. Mas Évora tem esse fórum internacional com sede no Canadá. Digamos que Évora tem mais esse fórum. Tem um outro que é a Rede Messine, que tem a ver com cidades do norte da Europa. Mas Santarém tinha a AVEC, e a rede AVEC era muito importante porque facilitava perceber o que é que se está a fazer em termos de ponta. Em França existia uma lei, creio que ainda existe, chamada a Lei Malraux. E a Lei Malraux permitia, estão a ver há quantos anos é que o Malraux já foi Ministro da Cultura em França, enfim, permitia que intervenções, ainda hoje, intervenções feitas sobre património classificado, desde que acompanhadas por aquilo que eles chamam les architectes du bâtiment de France, isto é a ordem dos arquitetos especializados em edifícios antigos. Portanto, essas intervenções, o custo dessas intervenções poder ser deduzido nos impostos que aquelas pessoas têm que pagar, o equivalente ao nosso IMI. E, portanto, isso é um incentivo a que as pessoas façam recuperação dos centros históricos, das suas casas. Bom, é óbvio que uma cidade não muda uma lei, mas pode fazer muita pressão, dar muita visibilidade a este tipo de coisas. Nós temos isso de alguma maneira já.
embora não exatamente assim. Mas quer dizer, o Rede AVEC é um espaço de encontros, de discussão, de perceber o que é que os outros estão a fazer de melhor, de aprender E de atualização. E de atualização Mas permanente. trabalhar em conjunto e em rede tem mais potencialidades, mais conhecimentos e mais força de concretizarem essas ideias, esses projetos. Isso, sim. Agora, passando à segunda parte da sua questão. Vamos lá ver, eu vivo essas questões que colocou, passa a expressão, na pele, porque eu continuo a fazer teatro no VET Teatro Oficina, que é uma secção do Círculo Cultural Scalabitano, e por muito que consigamos pontualmente que a Junta de Freguesia edite os cartazes ou uns folhetos ou não sei o quê, a situação é de grande fragilidade e dificuldade. As câmaras não têm por missão, e deixe-me usar um chavão assim mesmo tosco, com algumas aspas, fazer cultura. As câmaras têm por missão, aquelas que estão previstas na Lei das Atribuições e Competências, que são várias, mas que as câmaras têm por missão, primeiro, definir o que é que querem, definirem um caminho, definirem uma luz ao fundo do túnel, é para ali que eu quero ir. E depois usarem os recursos que têm, incentivando os agentes culturais, sociedade civil, para desenvolverem projetos nesse contexto. Isto é, para dar um exemplo pequenino, se a Câmara entender que é muito importante ter programas de animação do património cultural, uma das coisas que pode fazer é abrir um concurso, dizer que tem aqui uma verba de tantos euros para acolher projetos de dinamização do núcleo museológico X ou de visita guiada ao património maneirista em Santarém. Bom, e depois os agentes culturais vão de apresentar com algum apoio científico daqui ou dali. Este é o princípio geral, portanto a Câmara orienta neste sentido. Bom, a Câmara não tem recursos financeiros atualmente para poder fazer assim. O que pode fazer é apoio logístico e mesmo assim com grandes constrangimentos e, portanto, isso começa por dificuldade. Depois, o tecido cultural local é débil e eu falo disto fazendo parte de uma associação que tem a riqueza que todos conhecem. Mantém-se independentemente. A Évora mantém um contacto permanente com a atividade cultural. Eu faço teatro no Veto e estreámos aqui, e apresentámos 4 vezes o Arsénico e Rendas Velhas. Eu sou um dos atores da peça, portanto... Pronto. Mas nós não temos estruturas profissionais dignas desse nome. Nós temos, neste território temos 2 estruturas profissionais. Uma é o Conservatório de Música, que de facto está na área da formação. E outra é a arte em rede, que é transversal, é territorial e está na área da circulação. Mas não temos nenhuma de produção. Não temos uma companhia de teatro profissional, nem uma dança... Como vamos produzindo músicos, o Conservatório acaba por colmatar a oferta de música porque põe os seus jovens e os seus professores a tocar e, portanto, lá vai havendo alguma oferta musical. Mas isto é muito débil, não é? Isto é muito débil. Depois, no outro extremo, temos as vertentes mais, entre aspas, amadoras, por muita qualidade que tenham, então, certamente, quer ao nível do folclore, e aí somos muito ricos, quer ao nível das bandas. Mas, quer dizer, uma oferta, por exemplo, de cultura contemporânea, ou vem através da arte em rede, ou em Santarém não há. E este é o panorama. Quer dizer... Este é um mau panorama. E isso é mau, é difícil, quer dizer... Já agora, eu tenho aqui uma estatística que faz parte do Plano de Ação Regional proposto, do Alentejo 2020, e tem aqui um conjunto de valores que tem a ver com as despesas municipais em atividades culturais e desportivas no ano 2011, que são dados do INE e, portanto, com certeza que são verídicos. Portugal tem uma média as despesas culturais, enfim, totais de Portugal, em média, dão 8,4% dos orçamentos municipais. O Alentejo, portanto, toda a zona do Alentejo, neste caso incluindo também o Ribatejo, porque tem a ver com a área das NUTS, portanto é uma média de 10%, o que era ótimo, mas depois temos, desdobrando isto em partes do Alentejo, temos que o Alentejo litoral tem uma participação de 7,6%, o Alentejo Central 12,1%, não, o Alto Alentejo 12,1%, o Alentejo Central 10,6%, o Baixo Alentejo 11,8% e a Lesíria do Tejo, que é onde nós nos encontramos,
7,8%, abaixo da média nacional e muito abaixo do restante, portanto, do restante zona onde nos incluímos. Naturalmente que, como disse há pouco, as câmaras têm muitas dificuldades e têm certamente por razões, enfim, outras razões, em alguns casos, nomeadamente a de Santarém, por causa... Umas legítimas e outras ilegítimas. Sim, nomeadamente por entenderem a cultura mais do espetáculo, de outro tipo de espetáculo, que nós assistimos nos últimos anos, de facto, por aí fora, com Kim Barreiros e outros que tais. Eu não tenho nada contra o Kim Barreiros, como é evidente, mas de qualquer maneira foi aí que se estourou muitos milhões. Estes números, o que é que lhe podem dizer, ou e até porque agora tem a realidade do Alentejo, então, porque o homem que está na capital do Alentejo, em Évora, tem essa realidade toda e, portanto, a diferença é que esta diferença é de facto significativa. E é que ainda é maior que isso. Ainda é maior que isso. E é maior que isso, basta dizer-lhe isto. Em Évora está assediada a Direção Regional de Cultura do Alentejo. Neste território em que Santarém se insere, não há nenhuma direção regional de cultura. Houve uma, muito incipiente, que aconteceu durante um determinado período não muito recuado, e depois entendeu-se que, estando o IGESPAR em Lisboa, não fazia sentido haver uma direção regional de cultura. E a questão que eu pergunto é: quantos espetáculos é que o IGESPAR de Lisboa trouxe a este território? Zero, não é? Zero. Bom, mas a presença da Direção Regional de Cultura no Alentejo significa que todos os fins de semana, ou todas as semanas, há várias exposições a abrirem, quer na Casa de Burgos, que fica em Évora, quer em parceria com uma série de entidades por todo o Alentejo, que há espetáculos de música, de teatro, de dança, que não contam para esses números, mas que acontecem no Alentejo, que há parcerias com a Igreja no Festival Terras Sem Sombra, por exemplo, em Beja, que há parcerias com inúmeras outras entidades. Em Évora, em média, há 2,5 eventos dia, eventos culturais, dia. Quantos habitantes é Évora? Évora, a cidade de Évora tem 46 mil habitantes, o território, o concelho, tem 56 mil. Digamos que há aqui uma inversão em Santarém. Santarém tem cerca de 30 mil habitantes na cidade, depois tem 70 mil. A população é idêntica. O concelho de Santarém tem mais população, tem mais 17, 18 mil pessoas, pois. Mas a cidade é bastante mais pequena. Portanto, a cidade de Évora polariza, o concelho é muito maior, tem mil e tal. O problema da universidade tem forte influência. Tem uma universidade, a universidade tem, com exceção da escola da Mitra, da escola agrária, que fica a cerca de 7, 8 quilómetros da cidade, todas as outras escolas, e são várias, departamentos, estão dentro do casco histórico. Enfim, os Leões, que é onde está o departamento de artes, está fora do casco histórico, mas encostado à muralha. E quase todas as residências de estudantes estão dentro do centro histórico e, portanto, isso significa uma vida acrescida de professores, de alunos, e é uma cidade monocentrada. Isso também é muito diferente de Santarém. Santarém é uma cidade polinucleada, sempre foi. Aliás, uma das características que foi apontada numa das versões da candidatura a Património Mundial que Santarém fez foi, de facto, o facto de ser uma cidade polinucleada, e polinucleada até com dois níveis ribeirinhos, a Ribeira e o Alfanje, e outros no Planalto. Nós sabemos que há umas centenas de anos atrás havia uma cidade militar que era às Portas do Sol, havia uma cidade política que era o Alpram, hoje Alporão, enfim, aquela zona do Cabeceiro e de São João do Alporão, e havia 5 cidades. Portanto, Évora não. Évora é uma cidade centrada, é uma cidade de matriz romana. Santarém também teve a presença romana. Ainda hoje, se olharmos para a matriz urbana do Pereiro, nós encontramos a matriz romana. Mas Santarém é uma cidade de matriz romana, centrada num sítio. Discute-se se será aquilo que os especialistas da história chamam uma construção ex nihilo, isto é, por decreto. Enfim, terá havido um decreto para construir aquela cidade ali naquele sítio, e depois foi crescendo para os lados, sempre. Portanto, ela ocupa a zona mais alta, não tem as barreiras que Santarém tem, que fazem com que o centro não seja em boa parte um centro, mas uma periferia, porque é um sítio onde se vai e onde se regressa. Évora é atravessado em todos os seus sentidos, portanto, beneficia disso, e foi crescendo para as margens. E, portanto, continua a ter um centro. Apesar de ter a Malagueira, que é um bairro
construído por Cisa Vieira no final dos anos 70, que é hoje um marco do urbanismo. Vêm arquitetos do norte da Europa para conhecerem a estrutura da Malagueira, e já me aconteceu em reuniões internacionais, nomeadamente uma das redes que a Évora está ligada. Em 10, 7 pessoas já tinham ido ver a Malagueira. Algumas delas não conheciam o centro histórico, mas já tinham ido ver a Malagueira. Mas, apesar de tudo, o centro continua a ser o centro histórico. E o resto é o prolongamento natural da cidade. Enquanto é o nosso diferente. centro histórico está definhado. O nosso centro histórico tem condições muito difíceis. De facto, quase 2/3 do seu perímetro é inacessível, o que faz com que seja muito difícil atravessá-lo. E o que faz dele um gueto, por definição. Isto é, ir às Portas de Sol não serve para continuar a ir a outro sítio. Obriga-nos a voltar para trás pelo mesmo caminho. É também por isso que, na minha opinião, enfim, o Teatro Rosa Damasceno, enquanto teatro, não é viável, porque é um teatro de 700 lugares, o estacionamento mais próximo está a 1 km, ninguém deixa o carro a 1 km para ir a um espetáculo, para sair lá à meia-noite e andar mais 1 km para ir apanhar o carro. Não é viável hoje. Claro. Teria que ser encontrada uma solução diferente para aquele espaço, respeitando, infelizmente o incêndio já destruiu bastante, mas respeitando a arte nova que ali está, respeitando aquilo que é notável no teatro, e muitos têm escrito e investigado, nomeadamente o Zé Noras, o Zé Raimundo Noras tem escrito coisas, bom. Mas isso coloca problemas muito complicados. Não nos deve fazer desistir dele, porque é ali que está a matriz essencial da nossa identidade. Quando os calabitanos vão para um sítio qualquer no estrangeiro e lhes peçam que descreva a sua cidade, eles fecham os olhos e inapelavelmente descrevem as ruas do centro histórico e a paisagem das Portas de Sol. E a paisagem das Portas de Sol é uma parte do centro histórico, porque só do centro histórico é que se vê aquilo. É só. Aquilo não se vê da ponte, aquilo não se vê da Lesíria, aquilo vê-se do centro histórico. Portanto, aquela paisagem é do centro histórico. Aliás, uma das o que pensou na altura agregar essa paisagem ao património mundial. Na última candidatura, exatamente, a paisagem cultural. Agora, eu não sei, e contigo não sei, digo mesmo que não sei. Houve uma SURU que não se chamava SURU, pronto, uma Sociedade de Reabilitação Urbana com outro nome, tudo bem, que fez um trabalho. Eu conheço os documentos que foram feitos. Tenho pena que não tenham sido melhor estruturados em termos do conhecimento da história. Há um trabalho feito, há um plano de salvaguarda que foi feito e que não foi aprovado, um plano de salvaguarda do centro histórico, e que só não foi aprovado porque havia problemas de limitações com os mapas do então IGESPAR. Há muito trabalho feito nesse sentido. Portanto, havia muita coisa que está... Nesse plano de salvaguarda está feita uma caracterização sociológica, histórica, e eles podiam ter beneficiado disso. Mas este projeto, esse projeto que a SURU fez, foi só apenas o levantamento de dos edifícios em mau estado, das áreas, alguns não conseguiram entrar porque não conseguiram ver, portanto eu também conheço mais ou menos Mas José Marcelino, esse levantamento é importante. Mas podia ser agregado depois ao outro. E eu penso que não fizeram. Tem que ser cruzado com uma base de dados de cadastro, tem que ser cruzado com uma base de dados de levantamento, nem que seja com o sistema de fotografia retificada para poder ter. Aquilo que a DGEM lançou. Mas esse trabalho está publicado. Está publicado. O trabalho foi feito pela Comunidade Intermunicipal da Lesíria do Tejo, SURU, portanto, da comunidade. Porque a Sociedade de Reabilitação Urbana, que depois se extinguiu e foi integrada na Viver Santarém, e, enfim, agora está enfim, naquele estado lastimoso da empresa Viver Santarém, como ela está. Portanto, não foi, digamos que apenas, penso que a única coisa que fez foi a sede onde era a sede do operário, portanto, sim, o Palácio Landau. E aquele edifício. Mas nós temos de ter consciência, a Câmara não tem dinheiro para fazer tudo e nem sequer para fazer grande coisa. Agora, coisas que pode fazer, coisas que pode fazer. Mas isso foi feito com fundos comunitários.
Sim, e vai ter que se lançar de mão de todas as hipóteses. Coisas que pode fazer. Olha, pode fazer protocolos com a Faculdade de Engenharia e de Arquitetura para estudar edifícios. Pode fazer parcerias com os proprietários e com essas faculdades para que eles abram as portas e permitam que se façam estudos, levantamentos e os arquitetos desenhem alternativas de utilização. Há edifícios aqui que não há acessibilidade a partir do resto de chão ou do primeiro andar, porque as escadas foram taponadas e aquilo são habitações de pombos inacessíveis. Portanto, há que desafiar artistas a vir expor em casas abandonadas, forçando a abertura delas, dando-lhes vivência, forçando a que haja uma limpeza preliminar, dando-lhes uma utilização, alertando, chamando para aquilo. Há que desafiar lojistas a fazer exposições em espaços não convencionais. Lojistas, artistas plásticos, artistas de arte do espetáculo, a fazer coisas em espaços não convencionais. Estou a falar de coisas que não estou a falar de dinheiro. É óbvio que vai ser preciso limpar algumas paredes, claro, mas para a arte contemporânea, as casas meio em ruínas, aliás, a gente conhece coisas, LX Factory, não sei o que, em Lisboa, que acontece, aquele centro de artes contemporâneas que está no antigo palácio residência do Marquês de Pombal, em Lisboa. É um edifício que está em ruínas e, no entanto, tem arte digital, Agora, é preciso mexer com os proprietários, conhecê-los, ganhar-lhes a confiança, que eles sintam que o seu património pode ser valorizado e não tem que ser vilipendiado. Falar com as universidades, falar com as escolas de educação e incentivar os animadores culturais, enfim, o curso já acabou, não sei se ainda há alguma turma, mas há educadores sociais a desenvolverem projetos dentro dessas casas. E dar a isso tudo uma marca, uma imagem, uma força, e afirmá-lo continuamente em todos os meios. Isso pode trazer visibilidade para o centro histórico, e a gente sabe que os operadores comerciais, industriais vão sempre atrás do sítio para onde olha o investimento público. E se a Câmara conseguir ter esta dinâmica, esta dimensão interventiva, juntar toda a gente, todas as pessoas que intervêm e pedir a cada um bocadinho e juntar esses bocadinhos todos, conseguindo que aconteça coisas como aconteceu naquela rua do Porto ou na outra que nós conhecemos de Leiria. Bom, aí é possível que... Não é fácil, não há dinheiro, mas tem que haver criatividade. Quando é que volta para Santarém? Sempre à sexta-feira. À sexta-feira volto para Santarém. O senhor sabe com certeza melhor do que nós de que, e eu julgo que não vou errar naquilo que vou afirmar, nunca houve tanta disponibilidade de apoios e potencialidades para se recuperar o centro histórico como hoje. Há figuras legais, digamos, há um sistema de incentivos fiscais que precisa de ser melhorado. A Câmara hoje pode definir taxas de IMI, devia-se poder ser melhorado, poder ser melhorado, beneficiando quem intervém na recuperação e, digamos, complicando a vida a quem deixa ao abandono. Naturalmente que isto depois tem que ter alguns fatores de apreciação social, porque depois quando nós passamos das ideias abstratas para as pessoas concretas, há sempre aquela pessoa que só tem aquela casa, que está pobre, mas a cidade não pode ficar presa por isso, ela tem que encontrar soluções de venda, tem que resolver o problema das heranças indevisas, tem que resolver essas tretas todas, porque senão qualquer dia isto cai tudo. E não falta muito. Eu peço desculpa, mas é que atravessar o centro histórico é uma coisa deprimente. Faz chorar, e eu choro normalmente quando atravesso o centro histórico, porque eu sempre morei no centro histórico, meus pais sempre moraram no centro histórico, eu sempre trabalhei no centro histórico. E eu sei que é difícil tudo, mas é muito triste. É muito triste atravessar de facto, nos as ruas do centro histórico. Não se tem, ainda houve um tempo em que se fez alguma coisa pela recuperação da cidade, aproveitando alguns fundos comunitários que também havia e incentivando os proprietários, e hoje já, enfim, não com tantos, e eu também estou de acordo que é preciso alterar aquilo que são os apoios à reabilitação urbana, mas há o Fundo Jéssica com alguma possibilidade de ser poder utilizado, embora tenha que ser pago, e há mas repare, quando eu há bocado falava daquela visão de intervir no centro histórico nessas vertentes todas e somá-las todas, não é umas contra as outras, tem que ser somar tudo. É esse tipo de visão e de projeção do centro histórico como local de atrativo para viver, para trabalhar, para investir, que pode atrair investimentos ou da área da hotelaria, que esse sim pode, porque a pequena intervenção dificilmente é apoiada por Jéssica.
Agora, a grande intervenção pode ser... Mas essa é que é fundamental para a nossa cidade. São todas. Mas A essa gente é agora não pode ser esquisitos. Pois, Agora, se nós conseguirmos promover um movimento de envolvimento dos cidadãos, dos proprietários, dos artistas, de toda a gente, se dermos visibilidade ao centro histórico, bom, então as pessoas que conseguem negociar o Jéssica, porque o Jéssica é um fundo com carência de juros e depois com juros muito baixos, mas em que o capital tem que ser reposto. Portanto, tem que ser investimentos reprodutivos. Com certeza. Mas, Aliás, exige um estudo económico. Um estudo económico criterioso, rigoroso. Pronto. Mas é preciso pôr o centro histórico na mira de toda a gente, no alvo dos olhares de toda a gente, para que depois o fundo privado, o investidor privado perceba, não, aquilo pode ser interessante para mim. Mas como o senhor sabe também melhor do que eu, quer dizer, a recuperação do centro histórico, além de ser uma necessidade premente para todos nós, era urgente também para a criação do desenvolvimento da economia e de criação de emprego. E quando se anda aí a falar e arranjar pessoas para isto ou para aquilo, ou inventar determinados serviços, era aqui que deveria começar hoje, imediatamente, o sentido do desenvolvimento económico da nossa própria cidade e do nosso concelho. Mas o engenheiro tem que ser tudo de braço dado, porque o investidor, e o senhor é um certeza. homem que tentou investir no centro histórico e da nossa história de vida em comum, eu fui conhecendo algumas das coisas e é difícil, é complicado, há muita regulamentação, há as figuras que protegem o património cultural, enfim, também há coisas que eu não percebo aqui, mas pronto, sem entrar nesse tipo de detalhes. E portanto, Desculpa lá uma coisa. ao centro histórico, não há a dinâmica, não há projeto para essa situação. E como não há projeto, não há dimensão, nem há as pessoas para o executarem e o empreender, não se resolve nada. Aqui é que está a carência e a dificuldade do problema. pois Os amigos não querem entrar por aí. Mas eu penso que aquilo que o engenheiro Carlos está a dizer é não há capacidade política, porque isto também faz parte da capacidade política das pessoas, de quem gera o município, para ter essa capacidade de analisar isso tudo e pedir às pessoas e trazer as pessoas que são capazes, porque não se pede, eu penso que não se deve pedir aos políticos que saibam fazer tudo isso. Agora, pede-se aos políticos que tenham a capacidade de pedir a visão e a capacidade de ver quem é que é capaz de fazer e ter um projeto integrado para aquela cidade onde vivem e o concelho que gerem. Ou então não vale a pena concorrerem às eleições. Doutor Domingos, eu queria, mais em nome do Marcelino e em nome do Rio Barreto, depois há de ouvir o programa, de lhe pedir um favor. Eu sei que o senhor não gosta de falar nisso, mas eu tinha interesse, porque o senhor faz parte integrante da nossa terra e é escravitano. Eu gostaria de que o senhor falasse rapidamente, porque temos 3 minutos, já fizeram um sinal ali, do seu prémio que ganhou em Évora pelo seu trabalho que lá desenvolveu. Mas primeiro, eu já escrevi isso em vários sítios, já disse sempre que pode. Eu não ganhei prémio nenhum, não me foi atribuído prémio nenhum. Então. A Sociedade de Autores fez um concurso para programação cultural municipal e na altura a Câmara de Évora concorreu e acabou por receber esse prémio em execo com Coimbra. Eu sou apenas, honestamente, sem nenhuma pretensa modéstia ou estar-me aqui a armar aos cucos, nem nada disso. Eu fui uma peça aquilo já é uma dinâmica que vinha de trás. Eu estava recém-chegado a Évora, aconteceu porque de facto a gente não tem noção, e eu também não queria estar aqui agora a falar de Évora e não sei o quê, mas em Évora há 12 ou 13 estruturas profissionais, culturais profissionais, há 6 companhias de teatro, há uma companhia de dança contemporânea, há um conservatório de música que depois tem uma associação associada, ou melhor, que a suporta e que tem não sei quantos grupos de música contemporânea. Há uma universidade com cursos de pintura, de escultura, de artes digitais, de design, de música, de teatro. E, portanto, é este caldo todo que faz com que Évora, quando se apresenta a uma candidatura, tenha sido premiada. E foi a Évora que foi premiada, não fui eu. Eu penso que estamos quase no final. Já agora permita-me também que lhe agradeça o facto de aqui ter estado. Este foi um programa, penso que diferente daqueles que nós temos vindo a fazer, até porque nós somos mais intervenientes, hoje fomos menos intervenientes, mas ficamos a ganhar com isso. Só pode. Ficamos certamente
todos a ganhar com isso, e até porque vamos entrar num período de férias no próximo mês de agosto, não vai haver conversas de Ribatejo. Penso que foi, da minha parte, penso que do Carlos Rodrigues também e do Rui Barreiro, que não está aqui, mas penso que podemos falar por ele, foi um enorme prazer tê-lo aqui connosco. Enfim, eu há bocado perguntei-lhe quando é que vinha para Santarém, disse-me que vinha sempre à sexta-feira, mas nós penso que temos que fazer os possíveis para que só cá não esteja pelo menos algumas sextas-feiras. Não, eu tive muito gosto e muito obrigado pelo convite. Estamos na reta final desta emissão de Conversas de Ribatejo. Fica aqui a promessa de regressarmos no próximo domingo, isto a partir das 11 da manhã. Recordo que esta emissão passa também aos domingos entre as 18 e as 19 e depois à terça-feira entre as 19 e as 20 horas. Um obrigado ao Dr. Nuno Domingos, foi convidado da emissão de hoje. Obrigado também aqui a Carlos Rodrigues e José Marcelino, que foram os dois nomes do painel que ainda não estão de férias. Ainda não. Um abraço.